o Haroldo fala e ele deixa para lá, ele nem dá muita sequência no tema, ele já pega a outra pergunta que está lá no script e vai e não rende muito, cada tema não rende, porque o Haroldo ele é superficial na análise. Eu acho que o próprio Vilela percebe, ó, não vai sair muita coisa daqui, então deixa eu. Fica meio que uma água morna, assim, para acabar logo o programa. É uma pena, né? Uma pena. Ele mostra, ele poderia ter explicado muito mais simples sem recorrer a qualquer tipo de metáfora, só falando do conceito de prova e expiação, né? Prova é um conceito mais geral, expiação é um tipo de prova, né, que resulta de erros do passado. Como diz no Evangelho, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, e tem a escolha das provas, né? Que a maioria são escolhidas. Pronto, acabou, explicou, né? Mas não tem que usar. Ele quer complicar algo que é simples, né? É isso. Vamos lá, vamos para mais dois, que agora vem a parte da invocação, né? Aliás, do mundo dos espíritos. Explicada. Como que é esse plano onde ficam os espíritos? Na Bíblia fala, né, que a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu acho que tem a ver um pouco com isso. Tem a ver com isso. Eu vou te citar uma coisa aqui que eu acho que a maior explicação, quem estiver nos ouvindo, assista Doutor Estranho, da Marvel. O multiverso? Acabou. Ali você entendeu o que é mundo espiritual. Por quê? Vamos lá. É um multiverso, são multidimensões. Que coexistem. Então, nesse momento aqui, tem uma dimensão aqui que está interagindo com a nossa. Como no Doutor Estranho. O cara abre um negócio assim, entra na outra dimensão. Entendi. É exatamente assim. Eu gosto de pensar assim, para facilitar, tá? É uma imagem boba e pobre, né? Numa cebola. Nós estamos no núcleo dessa cebola, que é o trem mais concreto, mais material, mais grosseiro que existe no universo. E tem várias camadas. Somos nós, né? Somos nós. E envolvendo a gente, tem múltiplas camadas, que são as dimensões, repletas de vidas, repletas de possibilidades, porque Deus é infinito. Há muitas moradas na casa de meu pai. São as dimensões que estão interagindo sem nenhuma mágica, sem nada de sobrenatural. Agora vai compreender isso. Compreende? Não tem como compreender. Participei dessas reuniões aí. Surreal, né? Surreal. Essa é uma das outras partes mais horríveis do podcast. Porque ele coloca... O Vilela, de novo, ele faz uma pergunta boa, né? Ele quer saber como é que é o mundo espiritual. O Haroldo tinha 1000 possibilidades de explicar e ele cita um filme da Marvel, Doutor Estranho. Isso é de uma... Eu confesso que me surpreende até uma pessoa com o gabarito dele falar uma coisa dessa. E ele chega a dizer, no primeiro vídeo que a gente viu, né? É exatamente assim. Ele diz isso. Mas é por isso que o espiritismo é ridicularizado pelas pessoas que refletem por causa de falas assim. E se as pessoas não entenderam a gravidade disso, se trata da pessoa com mais influência em nome do espiritismo que a gente tem hoje. Não é qualquer um. É alguém que tem 600 mil seguidores falando para um canal de quase 5 milhões de seguidores. Ele me diz que é igual o Doutor Estranho. Que até a pessoa que por exemplo, eu que conheço o filme, até a analogia é ruim. Porque no filme do Doutor Estranho, a mesma individualidade existe em diversos universos. Ora, para o espiritismo, o espírito é único, não existe uma versão minha num outro universo. E depois atribuir isso a um filme da Marvel para explicar algo tão profundo, sério, como o espiritismo explica a vida após a morte, isso é ridicularizar de uma maneira e assim, de uma pobreza, eu não consigo entender como é que ele me fala uma coisa dessa. E depois ele fala o seguinte, né, no segundo vídeo, que não tem mágica, não tem sobrenatural. Ele acabou de citar e dizer que é igual ao filme. Aí depois ele diz que não é mágica, mas no filme é mágica. O Doutor Estranho é um mago. É surreal essa parte. Que ele poderia explicar o bom senso de Kardec ao colocar o mundo espiritual sem fazer definições materiais, para não entrar em contradição. Claro que a gente não vai esperar que ele criticasse nosso lar, né? Mas se a gente estivesse nesse podcast, ou um Cosme da vida, iria mostrar que é um erro pensar que o espiritismo
descreve materialmente o mundo espiritual, ou diz que o mundo espiritual é como aqui, que o Espiritismo não faz isso. O Espiritismo trata moralmente o mundo espiritual, não materialmente, porque senão eu teria que explicar qual é a natureza dessa matéria. O Espiritismo não faz isso. Agora, ele ter citado a questão do filme, realmente... Isso é herança de romances mediúnicos, né? Você vai ver lá o André Luiz, né, espírito que dorme, e aí emancipa. Aí eu quero que você me explique como é que o espírito emancipa, já que ele não tem um corpo. E aí ele vai ter com a mãe dele lá, se encontrar, que veio de uma outra dimensão, tem todo um negócio estranho ali, tá? Mas o grande problema é esse, né? Ainda volta aqui de novo, se conhecesse um pouco mais o livro dos espíritos, ia dizer, olha, os espíritos, eles interagem no mundo espiritual. Ah, mas dimensão não, mundo espiritual. Pronto. É como diz o José, era simplificar, não complicar aquilo que poderia ter se tornado mais simples, né? José? Não, é lamentável. Olha, eu não sou contra usar filme para você tentar dar um exemplo ou outro, mas a maneira como ele usou, ele falou a maior explicação, olha só, a maior explicação do mundo espiritual é o filme Doutor Estranho. A gente fica sem entender. Eu não assisti o filme, mas supondo que o filme se refira a algum conceito da física sobre dimensões, o conceito da física de dimensões não está tratando de mundo espiritual do espiritismo. Então, é uma mistura que mais confunde do que ajuda. E quando você vai usar uma metáfora, você tem que explicar qual é o sentido literal por trás. Ele poderia começar citando o filme, mas depois explicar, segundo a obra de Kardec, o mundo espiritual é assim, assim, assim. Eu só usei o filme como uma alegoria, sei lá. Mas ele não explica, ele só fala que o filme é a maior explicação e para. Aí depois vem a cebola, aí depois fala, dá para explicar? Não dá para entender, né? Mas não é sobrenatural. Ou seja, ele fica no meio do caminho, não fala do espiritismo, fica no filme. É a pergunta que é o que todo mundo fica pensando. Se tivesse o Cosme ali, o Cosme podia dar uma palestra de 40 minutos só falando disso, de forma rica, profunda. E outros também, né? A gente usa o Cosme, que é uma grande referência pra gente. Muitos outros aqui. Dá para. As pessoas comentaram lá. Nossa, até que enfim, alguém que entende espiritismo no podcast. Dá para citar 20 nomes que são infinitamente superiores ao Haroldo para estar num podcast desse. Dá para citar 20 nomes. Então é espantoso, assim, a gente fica sem entender o Haroldo, ele tentando essa estratégia de comunicação dele, de usar filme, falar de jogo. Não sei se é estratégia de entrar na cultura pop. A gente fica sem entender, assim. Aí ele esconde o André Luiz Emmanuel, que a gente sabe que ele é fã de carteirinha, que fala o tempo todo nas palestras espíritas. Realmente é difícil de entender. Essas ideias, essa metáfora da cebola lembra, inclusive, a ideia das esferas, né? Diversas esferas sobrepostas que Kardec rebate lá no final do Livro dos Espíritos, né? Então, além do mais, ele puxa para uma ideia antidoutrinária, né? Mas, enfim, a gente pode prosseguir. Só antes, o Alex aqui perguntou sobre o Espírito da Verdade, né? Tem uma palestra do Cosme, é só colocar Cosme Massa Espírito da Verdade, que ele cita lá os trechos todos e você vai poder ver melhor, né? Enfim, o Michel falou aqui que dá para pular os 2 próximos vídeos e ver os 3 seguidos depois.
não é? Isso.